Eu sou Giovana Erlo e esse é o podcast Memórias de Galópolis, valorizando as memórias da comunidade. Sejam bem-vindos ao podcast Memórias de Galópolis. Eu sou Giovana Erlo e hoje eu tô aqui com a Rosa, que vai falar um pouquinho sobre as suas memórias em relação a Galópolis. Seja bem-vinda, Rosa, tudo bem? Tudo tranquilo. Bom, sou Rosa Maria de Ligeti, tenho 60 anos, nasci e cresci em Galópolis. Tive uma infância muito feliz, apesar do meu pai ter falecido quando eu tinha 2 anos de idade. Minha mãe trabalhava fora para sustentar eu e meu irmão. Embora a gente recebesse todo o apoio, todo o amor também dos nonos maternos, dos nonos paternos também, e do restante da família, né? Eu era chamada e continuo sendo chamada de Rosinha. A maioria me conhece assim. Eu cursei o primeiro grau em Galópolis, com muito orgulho, no Grupo Escolar Paraná. Me enche de orgulho, porque foi uma época em que o estudo era levado muito a sério. Na escola, participava das gincanas, participava das festas juninas, e outros campeonatos de vôlei, coisas assim, esportes também. O segundo grau, como não tinha em Galópolis na época, cursei no Colégio São Carlos, em Caxias. E cursei também o curso superior na Universidade de Caxias do Sul como secretário executivo. Comecei a trabalhar cedo, mas não tão cedo, porque outras pessoas começavam bem antes. Meu irmão começou bem antes. Eu comecei lá por 1976, 78. Comecei a trabalhar no Lanifício São Pedro como recepcionista e telefonista. Nunca tinha visto um telefone na frente, mas fui em frente e aprendi. Trabalhei até a falência do Lanifício, em 1999. Depois trabalhei com a massa falida do Lanifício, trabalhei no cartório de registro de imóveis da primeira zona, e a pedido da direção da Cotegal, eu retornei em 2006 no setor de compras da Cotegal. Perfeito, Rosa. Que bom saber que tu tá bastante inteirada do desenvolvimento industrial da região, é muito profissional e com certeza faz toda a diferença para a região de Galópolis. Então, Rosa, tu disse que tu trabalha no Lanifício, certo? A tua família também trabalhou, tem toda uma relação de pertencimento com a indústria local, no desenvolvimento dessa dinâmica social a partir dessa indústria. E hoje tu continua trabalhando no Lanifício, certo? Na Cotegal. Tu poderia falar um pouquinho como é o teu trabalho dentro dessa indústria? Trabalhar na Cotegal é como se fosse trabalhar com uma grande família, né? Trabalho lá desde 2006, tá? Como é que eu vou dizer assim? Eu me sinto em casa no meu trabalho, eu amo o que eu faço, tá? Amo muito o que eu faço, e eu acho assim, se tu não te empenha, se tu não tem amor ao teu serviço, ao teu trabalho, tu não vai desempenhar bem. Tu tendo esse amor pelo trabalho, tu consegue desempenhar. E também é assim, eu vou citar aqui o Hermes Galó, tá? Ele dizia assim, mais ou menos, eu não lembro direito, uma passagem do livro dele, ele dizia assim, se não tem o trabalho, onde o trabalho está, ele fala alguma coisa assim. Então, assim, eu sempre procuro trabalhar de forma correta, tá? E eu acho que eu não tenho nenhum problema, o pessoal, acredito que gostam do meu trabalho, né? Pelo que eu sinto, eles gostam do meu trabalho, gostam do que eu faço. Então, assim, é prazeroso, é, é gratificante trabalhar na Cotegal. E além desse trabalho, dessa parte do gratificante, de ver o teu trabalho reconhecido, tu trabalha ao ar livre,
tem toda a natureza contigo. Então, assim, é muito, muito, muito bom mesmo. Que bom, Rosa. É sempre bom trabalhar com aquilo que a gente gosta, né? Com certeza a nossa atuação ela é diferente. E, com certeza, também a tua atuação dentro dessas outras organizações, Associação de Moradores, posteriormente o Ponto de Cultura, né? Todas essas organizações também são feitas com o mesmo carinho e dedicação. Com o mesmo carinho e dedicação. Eu me empenho sempre onde eu vou fazer um trabalho ou desempenhar alguma coisa, eu dedico o máximo. Eu levo a sério o trabalho que eu realizo. Tu achas que Galópolis tem alguma coisa a ver com a formação do ser humano que tu é hoje? Eu acredito que sim, porque Galópolis é um local especial. Ele tem memórias materiais e imateriais, né? Então, assim, tudo que tu vê em Galópolis tem memória. Tu dá um passo fora da casa, tem uma memória. Tudo tem memória em Galópolis. É difícil o local que tu não olha, que tu não passa, que tu vai lembrar de alguma coisa, mas Galópolis, ele é especial. O motivo certo desse especial eu não sei dizer, mas Galópolis é especial. Ele é protegido também. Com certeza. Tu acha que essa questão da memória que a gente sente ao passar pela frente de uma estrutura que a gente, viveu no passado, ou mesmo fazendo uma receita de bolo que veio da avó, que são considerados patrimônios materiais e imateriais, tu acha que a presença física desses elementos ajuda na preservação da memória e, consequentemente, desse mesmo patrimônio? Ajuda, sim, com certeza, com certeza. Tu passa ali pelo círculo, que chama um círculo, né? Mas é o Centro Comunitário e Cultural. Fica pensando o que aconteceu nesse prédio, quantas festas, quantos bailes, quantas escolha de rainhas de Galópolis, né? E outros eventos que lá aconteceram, né? Então, cada pedacinho tem, cada pedacinho do prédio, cada pedacinho do lanifício, cada pedacinho da igreja, elas têm uma história. E essa história, ela está enraizada, ela está, como é que eu vou dizer assim, não é enraizada, elas estão nas nossas raízes. E nós também fizemos parte dessa história. A gente ajudou também, de alguma maneira, a construir Galópolis. Com certeza. Todos nós somos sujeitos históricos, né? Isso mesmo. Eu sou patrimônio de Galópolis. Eu acho que todo morador de Galópolis é um patrimônio de Galópolis, porque sem ele, esse patrimônio cultural não existiria Não mais. existiria, não existiria. Se não tivessem as pessoas, elas contam a vivência delas, as noninhas que contam essas coisas todas, sabe? Não teria o porquê, né? É verdade. Essa história oral, né, que dentro da história a gente chama de história oral, ela é muito importante para registrar a história para além dos fatos oficiais, do fato escrito, que às vezes o documento traz. Se a gente olhar para uma fotografia ou se a gente ouvir alguém falando, é uma percepção histórica totalmente diferente daquela que a gente vai ter de uma visão oficial, né? Bastante tradicional, às vezes. E realmente eu acho que essas pessoas têm que ser mais valorizadas. Isso, e assim, quando tu ouve a história de Galópolis ou tu lê nos livros, é uma coisa contada nos livros. Mas se tu ouvir dessas pessoas de mais idade, meu Deus, quanto livro daria para fazer? Quanta história para contar? Eu acho muito interessante como a história oral, ela essa fala, essa percepção que as pessoas têm, ela revela, às vezes, muito mais do que meras palavras em um livro trariam, né. Às vezes a expressão da pessoa, como ela está falando, como ela está emitindo aquela informação, o jeito que ela está sentada, o jeito que ela olha para alguma fotografia, por exemplo, isso reflete muito do senso de pertencimento que essa pessoa tem. E quando eu tô fa enquanto eu fiz essas entrevistas, ainda estou fazendo aqui para o podcast, eu percebi muito disso, de que mesmo, na verdade, à distância,
Até a distância a gente consegue perceber um pouco dessa subjetividade das pessoas. Rosa, tu comentou que foi o seu avô, né, o seu Vitório Diligente, ele foi o criador do cinema na região, né? Esse cinema, inclusive, em outras entrevistas que eu fiz, sempre foi pontuado como um elemento de encontro, de sociabilidade, que as pessoas realmente gostavam de participar, iam assistir os filmes. Qual é a importância do cinema para a tua vida, desse cinema de Galópolis? O cinema do Nuno Vitório, ele é muito importante, porque eu penso assim, um homem sozinho, 1929, trabalhando como operário na expedição do Lanifício. Mas ele queria muito que Galópolis tivesse um cinema. Então, para mim isso é uma coisa muito grandiosa. Como é que ele conseguiu, naquela época, com 100 recursos, ele conseguiu, fez o cinema, reformou o cinema, então isso para mim é muito grandioso. Mas assim, é muito gratificante saber que foi ele. Eu tenho um orgulho muito grande de dizer, ó, o cinema foi meu avô que fez, meu avô que começou isso, né? Assim, era muito legal, porque assim, era uma maneira de encontrar os amigos, né? De viver mais socialmente, de encontrar os amigos, né? Tinha a quarta-feira da dama, alguma coisa assim, né? Então, eu tinha o que, 10, 11 anos, né, na época, né, quando ele faleceu. Então, assim, não lembro muito, e as balas que a tia Nina vendia na entrada, e os filmes, né, que ainda hoje tu assiste na TV, alguma coisa, ainda passa alguma coisa, filmes daquela época, né? Era uma alegria só, né? Antes tinham as boates, tinha o canto quente, tinha a sociedade, bom, agora em função da pandemia nem se fala, né? Mas assim, fora a pandemia, Galópolis não tem nada para os jovens, para as crianças também, para os adultos também. Não tem nada por enquanto, assim, que eu vejo a curto prazo, né, alguma coisa nesse sentido, né. É uma pena que agora ele esteja ali e não esteja sendo ocupado para esse fim, né, mas tudo leva a crer que com o tempo ainda a gente vai conseguir fazer essa reforma, tá. O padre Paulo, ele já fez um projeto, tem um projeto para esse cinema, tá, então só conseguindo lá arrecadar lá um recurso financeiro, aí a gente vai conseguir transformar, não digo de novo no cinema, mas fazer com que esse prédio ele possa ser ocupado por uma ação social, algo parecido, sabe? Sim. Pois é, eu acho que daí também surge a necessidade de uma associação de moradores ou algum outro elemento cultural, né, da localidade para poder impulsionar novamente essas atividades. Claro que o momento não é o mais fácil, tá longe de ser o momento mais propício para isso, mas tomara que em breve nós tenhamos esse ânimo para despertar novamente o lazer, a cultura, a sociabilidade dentro da vila, né. Eu sinto falta desses trabalhos comunitários, né? Esses trabalhos da associação, de estar em contato com as pessoas, deixar as pessoas felizes, sabe? Isso faz falta, faz muita falta. Eu gostaria de te perguntar sobre qual é a função da associação de moradores dentro de Galópolis. Eu acho que tu pode falar um A pouquinho sobre Associação de isso. Moradores, ela é uma entidade mãe em Galópolis, tá? É uma entidade mãe que ela é a porta-voz dos problemas que acontecem na comunidade para a administração central. Então, ela tem que ser respeitada. Então, assim, eu ocupo o cargo de vice-presidente na associação, eu já estou lá eu nem sei quanto tempo estou na associação, né? Mas já é bastante tempo. Gosto muito de trabalhar, me dedico muito, tá? Nosso trabalho também é um trabalho comunitário. Todas as demandas que
tem em Galópolis passam, a grande maioria, passam pela associação, são feitos ofícios, requerimentos, reuniões com a administração, para que esses problemas que estão ocorrendo ou que já ocorreram em Galópolis sejam solucionados. Com certeza é um órgão de mediação muito importante, né? A comunidade precisa ter esse porta-voz e que realmente seja representada, independente da situação que for. E eu acho também que a questão da cultura em Galópolis, todos esses eventos voltados para a preservação da cultura, do patrimônio cultural, da memória local. Poderia falar um pouco sobre esses eventos, Rosa? Como eles são pensados e desenvolvidos? E, inclusive, se tiver algum que te marcou, assim, no teu passado, tu poderia contar pra gente? Sim, Giovana, todos os eventos que foram iniciados pela associação, todos eles foram eventos lindíssimos, né? A Semana de Galópolis, ela vem lá de 1975, a primeira Semana de Galópolis, né? Através de uma gincana com a escola, onde houve a escolha da rainha. E eu participei também estava na escola, ainda no Grupo Escolar Paraná, né? Então também participei dessa gincana, participava sempre de todas as festas e todos os acontecimentos que tinham na escola, né? Então, assim, a Associação de Moradores, ela fez bastante pelo esporte também, tá? Época que fazia a Semana de Galope com os jogos, tinha um jogo de futebol, jogo de bocha, de vôlei, canastra, o downhill também, tá? O das bicicletas também, e isso é a escolha da rainha da Semana de Galópolis também. Então, assim, a participação da associação é muito grande. E também tem o Natal, a magia de Natal, né? Então, assim, o ano passado não conseguimos fazer em função do que tudo que estava acontecendo. Este ano, em função da pandemia, não sei se vamos conseguir, mas talvez o Pinheirinho saia, né? Isso, e a gente vê a alegria das pessoas no Natal, a alegria das crianças ao receberem o Papai Noel, ou verem o Pinheirinho, ou os idosos quando recebem o Papai Noel em casa também, né? Então, assim, é muito gratificante isso, participar do serviço comunitário. Eu acho que essas atividades que tu pontuou, elas exemplificam muito bem qual é a atuação da Associação de Moradores, né? Muito bem, Rosa. Já estamos nos encaminhando para o final, então eu pergunto se, embora isso já tenha sido explicitado ao longo da entrevista toda, vamos só reforçar. Você gosta de morar em Galópolis? Adoro morar em Galópolis. Adoro Galópolis. Muito bem. Tem algo que represente esse teu amor por Galópolis? Assim, tem o hino a Galópolis, que a professora Helena Fazolo Valduga, ela, quando fez esse hino, acho que ela demonstrou todo o amor que ela tinha por Galópolis, tá? Porque tem aqui no estribilho, que diz assim: Galópolis, nós te amamos, porque conhecemos sua história. És nossa terra natal, ser teu filho é uma glória. Quer mais do que isso? E isso representa teu sentimento por Galópolis. É o amor por Galópolis. Muito bom, Rosa. Muito legal. Então, nós finalizamos por aqui. Eu agradeço a presença da Rosa, agradeço a presença de todos que estão nos ouvindo. E por hoje é só. Aguardem com carinho o nosso próximo episódio do podcast Memórias de Galópolis. Até lá. Tchau. Não, eu agradeço a oportunidade, né? Espero ter colaborado de alguma maneira. Né? E que pensem bem, Galópolis é um lugar especial. Vamos visitar Galópolis.